A desonestidade intelectual da minimatéria. Porque o Bolsa Família é o sintoma, e não há doença. Uma minimatéria que circula nas redes contrapõe o baixo desemprego à alta dependência do Bolsa Família no Brasil. À primeira vista, parece uma análise econômica séria. Lida com atenção, revela-se um exemplo clássico de desonestidade intelectual. Sob o verniz de uma argumentação técnica, o texto constrói uma narrativa falaciosa cujo objetivo não é entender a realidade, mas justificar uma agenda ideológica clara, a de que a pobreza no Brasil é um problema de incentivos e de escolhas dos pobres, e não o resultado de um sistema estruturalmente desigual e perverso. Este texto desmonta essa lógica em duas partes. Primeiro, expondo as falácias da minimatéria. Segundo, aprofundando a análise para revelar a verdadeira doença que causa a febre da pobreza no Brasil, a armadilha do tripé macroeconômico. Parte 1. Desmontando a narrativa que culpa a vítima. A minimatéria sugere que, com o desemprego em baixa histórica, a permanência de 49 milhões de pessoas no Bolsa Família se deve a um problema de incentivos. Esta é a primeira e mais grave desonestidade: culpar a vítima. A análise desvia o foco das condições reais do mercado de trabalho para o comportamento do indivíduo em situação de pobreza, como se a miséria fosse uma preferência. O que a matéria convenientemente omite é a qualidade das vagas disponíveis. O Brasil não está gerando empregos de alta qualificação e remuneração em massa. O que se expande, em grande parte, é o trabalho precário, informal, intermitente e de baixa remuneração. Para uma mãe solo que vive na periferia, a escolha não é entre o Bolsa Família e um cargo de gerência. O que a matéria chama de problema de incentivo é, na verdade, uma decisão econômica perfeitamente racional de quem vive na ponta. Não é preguiça. É matemática. A desonestidade está em fingir que a escolha é livre e descontextualizada, quando na verdade ela é imposta por um mercado de trabalho que oferece muito pouco para quem já tem muito pouco. A segunda desonestidade da matéria é o silêncio ensurdecedor sobre o verdadeiro ralo de recursos públicos que sustenta a elite brasileira. Ela escrutina com lupa o gasto de 170 bilhões de reais anuais com o Bolsa Família, mas ignora completamente o chamado Bolsa Elite. Os números são inequívocos. O Estado brasileiro é, na prática, uma máquina de transferir renda do pobre para o rico. Quando um empresário recebe dezenas de milhões em desoneração fiscal, isso é chamado de incentivo à produção. Quando uma família pobre recebe R$ 600 para não passar fome, isso é chamado de assistencialismo. Isso não é análise econômica. É propaganda. Isenções fiscais para grandes empresas, mais de 500 bilhões de reais por ano. Juros da dívida pública pagos a rentistas, mais de 700 bilhões de reais por ano. Bolsa Família para 49 milhões de pessoas em situação de pobreza, 170 bilhões de reais por ano. Quem é o verdadeiro fardo fiscal? Parte 2. A verdadeira doença. A armadilha do tripé macroeconômico. Se o Bolsa Família é apenas o sintoma, qual é a doença? A resposta está na arquitetura da política econômica brasileira, consolidada desde 1999 sob o nome de tripé macroeconômico. É uma obra-prima de engenharia financeira, para o lado errado. Enquanto a mídia e o mercado escrutinam os 170 bilhões anuais do Bolsa Família, um ralo muito maior suga mais de 700 bilhões por ano dos cofres públicos, os juros da dívida. Com uma taxa de juros real, acima da inflação, que historicamente beira os 10%, o Brasil institucionalizou a maior transferência de renda silenciosa do mundo, do contribuinte que paga imposto para o rentista que compra títulos do governo. Juros reais de 10% não são remédio. São veneno. Eles causam recessão, encarecem o crédito para quem produz, destroem a capacidade de investimento das empresas e, ironicamente, geram mais inflação futura ao embutir o custo financeiro em todos os preços da economia. A justificativa para manter esse nível de juros é a grande mentira do tripé: a de que juros altos combatem a inflação. Não combatem. O verdadeiro propósito é outro: viabilizar o carry trade, atrair capital especulativo global que entra no país, aproveita os juros estratosféricos sem risco e vai embora com lucro, deixando para trás um país mais endividado e uma economia mais fraca. O tripé macroeconômico funciona como um ciclo vicioso de extração de riqueza. Cada peça alimenta a seguinte e o resultado final é sempre o mesmo: o capital financeiro ganha, a economia real perde. Primeiro, o câmbio flutuante, a isca. O câmbio é deixado livre para desvalorizar cronicamente. Uma moeda fraca gera inflação importada e torna os ativos brasileiros ridiculamente baratos para o capital estrangeiro. Segundo,
As metas de inflação, a desculpa. A inflação causada pelo câmbio desvalorizado precisa ser combatida. O Banco Central usa a única ferramenta que lhe foi permitida: aumentar os juros. Juros que, por sua vez, encarecem o crédito, travam o investimento e embutem custo financeiro em todos os preços, gerando mais inflação. Terceiro, o superávit primário, a garantia. Para assegurar que os cientistas receberão seus juros, o governo é forçado a cortar investimentos e gastos sociais, gerando um superávit que nada mais é do que o dinheiro reservado para pagar a conta do carry trade. É uma armadilha perfeita e autoalimentada. O câmbio desvaloriza, a inflação sobe, os juros aumentam, o que atrai mais capital especulativo, exige mais superávit e sufoca a economia real. O resultado? Salários que não crescem, indústria que não compete e um Estado que trabalha para o 1% que vive de renda. A solução soberana, câmbio neutro e a retomada do controle. Quebrar essa armadilha não é um mistério. Exige a coragem de desmontar a fraude intelectual do tripé e realinhar as ferramentas da política econômica com os interesses da nação. A peça-chave é o câmbio. Em vez de flutuante, o Brasil precisa de um câmbio neutro, gerido ativamente pelo Banco Central dentro de uma banda cambial. O objetivo não é fixar o preço artificialmente, mas eliminar a volatilidade extrema e a desvalorização crônica. Quando o real enfraquece, o Banco Central vende reservas. Quando se valoriza demais, compra. Isso dá previsibilidade para a indústria, impede a inflação de câmbio e, crucialmente, elimina a justificativa para juros reais absurdos. A divisão é clara e lógica. O câmbio cuida do equilíbrio externo via banda cambial. Os juros regulam apenas a demanda interna. Cada ferramenta no seu lugar. Isso não é teoria heterodoxa. É o que qualquer economia soberana e bem gerida faz. Com o câmbio estabilizado, os juros deixam de ser a isca para especuladores e voltam a ser o que deveriam: um instrumento para regular a oferta e a procura internas. Sem a pressão de um câmbio volátil, não há justificativa para juros reais acima de um patamar civilizado de, no máximo, 2%. Essa mudança estrutural desarma o carry trade e força o capital a ser produtivo. Com um real estável e valorizado, a especulação deixa de ser o melhor negócio do país. O investimento em fábricas, tecnologia e inovação passa a ser o caminho lógico para o lucro. É nesse novo ambiente que os salários podem, finalmente, crescer acima da inflação, tornando o Bolsa Família uma necessidade decrescente, não por decreto ou por cortes, mas porque o emprego voltou a ser sinônimo de prosperidade. O debate não é sobre ser contra ou a favor do Bolsa Família. É sobre ser contra ou a favor de um modelo que torna o Bolsa Família uma necessidade permanente para quase 50 milhões de brasileiros, enquanto centenas de bilhões vazam pelo ralo dos juros e das isenções fiscais para quem já tem tudo. Enquanto o Brasil continuar discutindo o termômetro em vez de tratar a infecção, o resultado será sempre o mesmo: salários insuficientes, pobreza estrutural e um Estado capturado pelo capital financeiro. A verdadeira agenda de desenvolvimento começa por ter a coragem de chamar a armadilha do tripé pelo nome que ela tem: fraude.